Olá, seja bem-vindo ao canal Vou Te Contar. E hoje eu vou contar 5 curiosidades sobre animais que provavelmente você não sabia. O recorde de tempo de voo de uma galinha é de 13 segundos? Sim, o recorde de tempo de voo de uma galinha é de 13 segundos. Diferente da maior parte das aves, as galinhas não voam. Apesar de todas as aves terem asas, cerca de 50 espécies não voam. Essa habilidade depende do tamanho e da quantidade de ossos nas asas. Também está relacionada a um osso bem alongado chamado quilha, localizado no peito e com formato parecido ao da quilha na prancha de surf. Ele é importante porque prende os músculos da região peitoral, responsável pelo voo. Nas aves não voadoras, a quilha não existe ou é muito pequena. O tamanho influencia? Em alguns casos, as asas são curtas ou pouco desenvolvidas e não aguentam o peso do animal. É o caso do excelente nadador cormorão de Galápagos, encontrado em Galápagos. Tem cerca de 1 metro e chega a pesar 4 quilos. O mesmo ocorre com o cacapo, papagaio de 60 centímetros e 4 quilos que habita a Nova Zelândia e está quase extinto. Qual animal mais mata seres humanos no mundo? Quando pensamos em animais mortais, é comum vir em nossa mente o leão, a serpente, o tubarão, o hipopótamo, o escorpião. Porém, o bicho responsável pelo maior número de mortes de pessoas no mundo é um ser bem pequenininho e que muitas vezes não tememos: o mosquito. Sim, o inseto é 180 vezes mais letal que cobras, hipopótamos e tubarões, segundo o levantamento da Fundação Bill e Melinda Gates. Enquanto as serpentes causam aproximadamente 125 mil mortes anuais, os mosquitos matam cerca de 725 mil pessoas por ano no mundo todo. Isso porque são responsáveis por transmitir várias doenças. Como o verão brasileiro é a época propícia para a proliferação desses bichos por causa da quantidade de chuvas, pois os ovos precisam de água para se desenvolver, e da alta temperatura que acelera 2 vezes o período reprodutivo do mosquito. Veja algumas doenças que são transmitidas por mosquitos: dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária, elefantíase e muito mais. Mamíferos. Os mamíferos apresentam 2 características que os distinguem dos outros grupos de animais: presença de glândulas mamárias, ou seja, de glândulas produtoras de leite, motivo que os mamíferos recebem essa denominação. Todas as fêmeas de todas as espécies de mamíferos possuem capacidade de produzir leite e amamentar seus filhotes. Um fato curioso é que, apesar de possuírem glândulas mamárias, nem todos os mamíferos possuem mamilos, sendo observada a ejação de leite pela pele em algumas espécies. Presença de pelos. Todos os mamíferos apresentam pelos em seu corpo, sendo essa uma característica importante, junto à camada de gordura abaixo da pele, para o aquecimento do organismo do animal. Entretanto, os pelos não apresentam apenas essa função, estando relacionada também com a camuflagem e a percepção de sensações. Borboletas. Para voar, as borboletas dependem da energia do sol, captada por suas asas. Elas também conseguem enxergar em um raio de 360 graus devido aos seus 12 mil olhos. Isso mesmo, seus olhos são formados por 12 mil pequenas partes que geram imagem em todos os sentidos. Também conseguem ver raios ultravioletas, imperceptíveis ao olho humano. Quanto às cores, enxergam o vermelho, o verde e o amarelo. Suas cores servem como uma espécie de carteira de identidade. É por meio delas que os outros insetos sabem o sexo das borboletas e a que família pertencem. As borboletas têm uma vida muito curta. Algumas espécies vivem somente 1 mês. O máximo que algumas conseguem viver é 1 ano. Há borboletas dos mais variados tamanhos. A menorzinha tem apenas 3 milímetros e a maior pode chegar a medir 30 centímetros. O urso polar não é branco? Os ursos polares são praticamente invisíveis pelas câmeras de calor em virtude da eficiente camada de gordura isolante que os protege do frio. Aqui vai algumas curiosidades sobre esse animal incrível. Alguns exemplares chegam a pesar 1000 quilos. Além disso, suas garras ajudam a equilibrar sobre as placas de gelo e não quebrá-las. Os ursos polares podem nadar até 100 km sem sair para respirar. Os ursos polares vivem em uma área muito pequena de terra e por essa razão podem não ser muito famosos.
nós lhe contamos algumas curiosidades sobre os ursos polares. Não é apenas o maior animal carnívoro, mas um dos que mais comem. Ele come cerca de 30 quilos por dia. Seu prato favorito é a foca. Você os vê brancos? Nós também, mas na realidade o seu pelo é translúcido. A cor resultante surge do efeito da luz refletida pelas bolsas de ar que ficam entre os pelos. É por isso que, dependendo da intensidade do sol ou da orientação do animal, eles também podem ser vistos em tons amarelados ou pardos. A natação é o seu esporte favorito. Os ursos polares são animais do frio, podendo estar em terra congelada ou debaixo d'água. Após mergulhar, eles podem nadar entre 30 e 100 km sem sair para respirar. Essas foram algumas curiosidades que vocês provavelmente ainda não sabiam. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!